Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas. Esta é a lição número 6, a obediência verdadeira. Obediência é essa que nós devemos seguir à risca, né? A mensagem. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Uma vez que nós amamos a Cristo, nós devemos seguir, ser obediente aos seus mandamentos. Assim, provaremos na prática que de fato nós amamos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração e não somente com a nossa boca, né? Da boca para fora, né? Somente com os lábios, né? Vamos descobrir. Para você, a obediência é algo importante? Você gosta de obedecer? Quando falamos em obediência, principalmente aí nesta fase da vida, né, da adolescência, obedecer parece não ser um negócio muito bom. Por que não? Porque quando nós obedecemos, principalmente aos nossos pais, né, eles sempre nos dirão para fazer justamente o contrário daquilo que nós queremos. Obedecer aos pais, ou até mesmo a Deus, aqui que é o nosso foco aqui, o nosso conceito principal, que é obedecer a Cristo. Mas só para a gente ter uma noção de um exemplo bem prático, imagina, por exemplo, que um adolescente, uma pessoa que está na sua adolescência, quer ir para uma festa. Aí chega para o pai, para a mãe: eu vou à festa em tal lugar, assim, assim. Não, você não vai. Aí tem até aquela frase célebre, né, que toda mãe diz, né? Que a gente fala: mãe, mas todo mundo está indo. Aí a mamãe vira para nós e fala: você não é todo mundo. Pois bem, nós, na adolescência, talvez seja a parte mais difícil de obedecer. Porque geralmente nós estamos começando a criar a nossa mente, o que nós queremos fazer e tal. E nós temos muita dificuldade para compreender a importância da obediência. Aí eu te pergunto, você gosta de obedecer? Essa fase da vida que você, tantas vezes, né, nessa fase da vida, você gosta de obedecer aos seus pais, por exemplo? Seus pais vão falar alguma coisa, e geralmente os pais só dão trabalho para nós, né? Quando nós somos adolescentes. Mas a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos assim obedecendo a Deus. Mas é importante notar que quando o seu pai ou a sua mãe, acredito que sejam cristãos assim como você, mas se não forem, ele te der uma ordem direta, que é uma ordem que vai causar um pecado, é bom que você não obedeça. Eu sei que parece contraditório, até para uma pessoa adolescente, é uma situação difícil, né? E se eu não obedecer meus pais, ele me bota para fora de casa, por exemplo? É uma situação bem difícil. E por que isso? Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha um amigo com o nome de Robson. Eu achava muito bonita a colocação dele, porque ele tinha um pai que o pai dele não era evangélico. E muitas das vezes, quando ele estava pronto para ir à igreja, o pai dele falava para ele: você não vai à igreja hoje. Ele: sim, pai, eu não vou. Acabou que ele parece que ganhou o pai para Jesus justamente por isso. Mas parece ser uma coisa bem contraditória, porque quando nós falamos que devemos obedecer a pai e mãe, como a Bíblia diz, mas tem alguns pontos específicos que, por exemplo, se o seu pai falar, ou a sua mãe falar para você cometer um pecado, você não vai cometer um pecado. Você vai ter que desobedecer seu pai e sua mãe, ou obedecer a Deus ou aos homens. É uma situação bem difícil, é verdade. Mas nós devemos sempre obedecer, ter a obediência como nosso pilar, né? Hora de aprender. O capítulo 21 de Mateus é marcado por três eventos: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo de Jerusalém e a maldição lançada por Jesus sobre uma figueira florida que era infrutífera. É muito interessante a questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que muitas pessoas dizem que Jesus fez aquilo porque Jesus era humilde. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era cumprindo uma profecia que está no livro de Zacarias. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo a referência de Zacarias quando menciona esse negócio. E tem também a questão da purificação do templo de Jerusalém, que principalmente aquela ideia, tem até essa ideia, né, de João 2,15, que vai falar que Jesus expulsou
os cambistas, o povo que estava ali, né? Alguns até dizem que Jesus açoitou o povo. Não, Jesus não açoitou, Jesus expulsou. A Bíblia não menciona em nenhum lugar que Jesus açoitou o povo. E tem a questão da maldição da figueira. Eu acho muito interessante, duas coisas muito interessantes na figueira. A primeira questão é que é o único milagre que Jesus operou que foi uma maldição, que foi a questão da figueira. Jesus amaldiçoou a figueira, é o único milagre associado à maldição. E um outro ponto que nos traz a figueira, na verdade são mais dois, né? Mas eu vou me ater mais nesse, que é a questão da aparência. A figueira, ela primeiro dá o fruto e depois as folhas. O que isso quer dizer? Quando Jesus viu ela folhar toda com folhas, né? A ideia, claro que Jesus sabia que não tinha frutos nela, porque Jesus é conhecedor de todas as coisas. Mas isso ficou para exemplo nosso. Quando Jesus olha, Jesus foi para tirar um fruto. Por quê? Porque uma vez que a figueira primeiro dá o fruto e depois dá as folhas, isso significa que se ela está florida por fora, olha, está com folhagem, por dentro ela tem fruto e ela não tinha. O que é isso para nós? Cristão que vive de aparência. Parece que é crente que é crente, mas não é crente. Porque vive de aparência, não tem fruto no seu interior, ele não tem um fruto de arrependimento. E um outro ponto que traz aqui a ideia, que nós temos que dar fruto, sempre dar fruto, em tempo e em fora de tempo. Mas eu gosto mais de me ater na ideia da aparência, né? As pessoas que vivem de aparência, né? Por fora tem uma bela embalagem, né? Bem apresentado, fala bem, se comunica bem, até se veste bem, mas na verdade não tem nenhum fruto de arrependimento, vive somente de aparência. João, Jesus e os líderes religiosos. Como fica evidente, havia uma declarada hostilidade e rejeição por parte dos líderes oficiais da religião judaica a João Batista e também a Jesus Cristo. Eles não suportavam a mensagem de arrependimento proclamada por eles. Há nos nossos dias, e sempre haverá, a proclamação do Evangelho vai sempre trazer esse problema, vamos assim dizer, né? Que é a questão do arrependimento. Por isso que o povo, os líderes judaicos da religião judaica, não aceitavam nem a mensagem de Cristo e nem mesmo de João Batista. Por quê? Porque eles falavam de arrependimento, arrependei-vos dos vossos pecados, né? Então a palavra era muito direta. E ninguém, de forma geral, ninguém quer admitir que é pecador, ninguém quer admitir que peca, ninguém quer admitir que está errado, todo mundo quer se esconder dos seus pecados. Veja lá uma questão muito interessante na questão da mulher adúltera, quando ela foi pega no ato de adultério. É muito interessante que, conforme Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra, é muito interessante um ponto. E qual é o ponto? É o ponto que eles preferiram sair da presença de Jesus sem confessar o pecado. Olha que interessante, eles estavam tanto acusando aquela mulher de ser pecadora, mas quando Jesus colocou eles na parede, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o que eles deviam fazer? Não, eu tenho um pecado X e eu me arrependo desse pecado aqui. Não, eles não se arrependeram. Eles saíram da presença de Cristo. E quantas pessoas hoje fazem exatamente isso? Estão saindo da presença do Senhor Jesus justamente porque não querem confessar os seus pecados. Então veja que aqui existe essa hostilidade. Então, quando você que está na adolescência vai ministrar o Evangelho a alguém, na sociedade, na escola, no trabalho, seja onde for, sim, você é adolescente, sim, você pode trabalhar. O que acontece? As pessoas vão ser hostis com você. As pessoas, a maioria, boa parte, vão ser contra você, vão caçoar de você, vão sorrir para você, vão debochar, melhor dizendo, vão debochar de você por causa da sua mensagem. Por quê? Porque a sua mensagem é uma mensagem de arrependimento. Não é uma mensagem, vamos dizer, de oba-oba. Não é uma mensagem que, você vai ficar rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, vai ser uma palavra direta. Arrependei-vos dos vossos pecados, senão irão para a perdição eterna. Então, quando você fala isso, quando eu falo isso, as pessoas não querem admitir que são pecadores. As pessoas não querem... Vem sempre aquele jargão pronto, né? Você não pode me julgar. Só quem pode me julgar é Deus, né? Só Deus pode te julgar e você não tem medo, não? De Deus te julgar, não? Então veja que o arrependimento, essa palavra de arrependimento vai sempre contra o coração humano, né? O coração humano quer continuar vivendo no pecado. A verdadeira e a falsa obediência. Neste contexto, Jesus contou a seguinte história.
Um pai de família tem 2 filhos e uma plantação de uvas para cuidar. Como é de se esperar, esse pai chama os filhos para trabalharem na lavoura. Porém, e para sua surpresa, o mais velho diz que não vai, mas no final acaba indo. E o outro diz que vai, mas resolve não ir. É uma questão da verdadeira e a falsa obediência. É uma questão, um contexto muito interessante, que quantas das vezes nós falamos que vamos fazer e não fazemos. E aquela pessoa que diz que não vai fazer, acaba fazendo. Quantas das vezes nós não estamos presos também a esse negócio da desobediência ou da obediência falsa, a falsa obediência. Aparentemente é algo como o pastor, vamos trazer aqui para nós, né? O pastor pede para fazer alguma coisa, não, pode achar que eu vou fazer sim. E nós não fazemos, que é algo para a obra. Ou mesmo até o próprio Senhor, né? O Senhor vem trazer uma palavra para nós, nos chama diretamente para que nós venhamos fazer. Sim, Senhor, eu vou fazer. E nós acabamos deixando pelo caminho e não fazemos. Bom foi o outro, né? O outro filho, que disse que não ia, mas depois se arrependeu. Esse primeiro que não se arrepende sugere para nós, líderes muito cheios de si, e cristãos também de modo geral, né? Membros em geral, que aparentam ser cristãos, né? Que aparentemente aceitam obedientes à palavra, e sim, nós vamos fazer e não fazem nada. Já aqueles que diz que vai, aliás, que não vai e acaba indo, este é como as prostitutas, por exemplo, é como as pessoas pecadoras, os homossexuais, por exemplo, os ladrões, assaltantes. Por quê? Porque eles acabam tendo o arrependimento, eles se arrependem de seus pecados. Então veja que outrora, aquele que aparentemente é cristão, trazendo aqui para nós, acaba se perdendo, porque estão cheios de si, cheios de soberba no coração. E esses que são talvez não conhecedores da palavra, não têm um chamado direto, agora eles são chamados para o arrependimento e aceitam o arrependimento e se arrependem e acabam indo, obedecendo verdadeiramente. Então veja que aqui há uma diferença bem grande, que um é a verdadeira e a falsa obediência, né? O primeiro aparentemente é uma obediência verdadeira, o que não é uma obediência falsa, na verdade, e o outro que parece ser uma obediência falsa, na verdade se torna verdadeira. Por quê? Porque são trazidos ao arrependimento. A verdadeira obediência é fruto do arrependimento. O filho mais velho da parábola representa os cobradores de impostos e as prostitutas que começaram dizendo não ao Pai Celestial, vivendo suas vidas como se ele não existisse ou se importasse. Entretanto, ao ouvirem a pregação e a convocação ao arrependimento, eles creram na mensagem, confessaram os seus pecados, foram batizados e inseridos no reino de Deus. Nós precisamos ter muito amor no nosso coração, porque temos, infelizmente, julgado de uma forma equivocada. Julgamos pelos olhos humanos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quantas das vezes, por exemplo, imagina que na sua igreja apareça um homossexual, por exemplo, ou uma prostituta, que todos saibam, né, que seja um homossexual, mas que todos saibam que seja homossexual, e uma prostituta que todo mundo sabe que é uma prostituta. Como é que nós vamos receber essa pessoa? Será que nós ficamos de lado, fazendo como alguns, né, acusando? Ou será que nós iremos abraçá-la com amor, reconhecendo que também são filhos de Abraão, que o Senhor Jesus também os chamam para uma grande obra, que chamam eles também para o reino? Porque o Senhor Jesus, ele não veio salvar aquele que, ou veio curar, trazer cura para aquele que estava são, e sim para aqueles que estão doentes. E aqui numa definição mais espiritual, mais física até, o Senhor, ele veio para todos. Isso aqui é notório. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isso aqui é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos, todas as pessoas do mundo sejam salvas. Mas de uma forma mais fechada, eu digo fechada assim, mais específica, de modo geral, aquela pessoa que tem muito dinheiro não vai aceitar Cristo como Salvador, porque ele tem o dinheiro como seu Deus. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, muitas das vezes nós achamos que as prostitutas, os homossexuais,
os ladrões, assaltantes e afins, são pessoas indignas do reino de Deus, como se nós fôssemos dignos, como se nós fôssemos o bom. Bom é o Senhor. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça. Então veja que nós devemos ter isso no nosso coração. Entender que mesmo aquelas pessoas, os homossexuais, prostitutas e afins, também são pessoas que merecem também o nosso amor, a nossa atenção, merecem também que nós venhamos falar para eles do amor do Senhor. Aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A obra não salva ninguém, mas nós somos chamados para termos boas obras. E isto também, receber bem a pessoa que chega na igreja, também é um ato de amor, também é um ato de obra, é uma boa obra, né? Então é isso que nós devemos ter, né? A falsa obediência é fruto da hipocrisia. O filho mais novo representa os líderes religiosos de Israel que, embora iniciem dizendo sim a Deus, não fazem o que ele ordena, não se arrependem, confessam a Deus da boca para fora e por isso não entram no reino. Como eu já havia dito, quantas pessoas estão na igreja, crente que é crente, não? Pessoas completamente perdidas na casa do Pai, não tem nenhuma direção, não sabe nem mesmo o que estão fazendo, não adoram, só falam mal dos outros, só criticam, só murmuram e não tem frutos de arrependimento. Mas que nós venhamos ser aquele que se arrepende, que diz sim para Jesus de coração e não somente com os lábios, né? Deus tem um propósito para a sua vida. De forma que podemos entender que a convocação para trabalhar na plantação de uvas do Pai equivale a estar comprometido e enganjado nos projetos de Deus para o mundo. Assim como Deus é o nosso Pai celestial, e aquele tinha 2 filhos, ele chamou para sua vinha, um disse que ia e não foi, um disse que o que não ia foi. Ou como diz outro, acabou fundo. Pois bem, ele tinha uma vinha. Então é claro que os filhos tinham que trabalhar, ajudar o pai. E para o nosso contexto espiritual é a mesma coisa. Nós devemos ajudar o nosso Pai Celestial, né? Ajudar aqui num sentido figurado, né? Por quê? Porque nós devemos, como Deus nos chamou para a grande obra, e nós devemos evangelizar. Este é o nosso ponto, este é o nosso trabalho. Nós somos obedientes ao Pai e nós devemos trabalhar nessa obra, né? Nessa vinha, né? Nós devemos, nessa videira, né? É vinha mesmo, o nome é vinha. E fazer, né? Que é uma plantação de uvas, né? E fazer a obra do Senhor. Devemos fazer a obra, devemos ser, é claro, obedientes para que nós venhamos assim fazer o propósito da nossa vida, que é evangelizar, levar a palavra. Conclusão: sempre que o evangelho do reino sempre que o evangelho do reino for pregado, haverá pecadores que se renderão à graça perdoadora de Deus e se voltarão para Cristo. Mas é claro que nós devemos continuar pregando o evangelho, né? De igual modo, haverá também pessoas relutantes que ignorarão o chamado ao arrependimento e à obediência verdadeira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza à obediência verdadeira. Que sejamos o filho de que ouve o chamado do Pai e obedece, pois sua vontade é perfeita. Então que nós venhamos fazer assim, obedecermos, obedecer ao Senhor. Obedecer para que assim nós venhamos pregar a palavra, as pessoas aceitem a Cristo como Salvador e entre conosco nas mansões celestiais, né? Vamos praticar. De cima para baixo você marca F, V, aliás, a primeira F e as demais V. Então que nós venhamos
a cada dia mais compreender esse nosso chamado à obediência verdadeira. Nós devemos compreender o chamado de Deus para as nossas vidas, sermos obedientes ao Pai, ter verdadeiramente a obediência verdadeira, obedecer ao Senhor de todo o coração, louvado de todo o coração e não somente com os lábios, né? Uma das coisas que vemos muito, que muitas pessoas hoje louvam a Deus de aparência, né? Somente, na verdade, louvam somente para aparecer bem nas redes sociais, por exemplo, ou até mesmo no templo, tem uma boa desenvoltura, né? Falam bem, cantam bem, mas na verdade vivem uma vida de desobediência. O Senhor não aceita tais louvores. O Senhor não aceita essas adorações que na verdade são somente para o homem, né? Somente para o homem ver, né? Que o homem vai ver, né? O homem verá, essa pessoa canta muito bem, louva muito bem. Não, não louva muito bem. Porque somente os lábios, na verdade, né? Os lábios até louvam bem, né? Mas somente os lábios, o coração está longe do Pai. Mas que nós venhamos, independente da forma que nós louvamos ao Senhor, nós façamos de todo o nosso coração. Quando nós formos adorar ao Senhor, que nós venhamos fazer isso de todo o nosso coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!